Muito boa tarde a todos. Hoje, dia 2 de julho de 2022, iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, aqui de Curitiba, e demais estudos da Revista Espírita dos anos anteriores, visto que já estamos estudando a revista do ano de 1860, podem ser encontrados em nosso canal do YouTube. Para encontrar o nosso canal do YouTube, acesse o site da nossa casa, obreirosdosenhor.org.br, e lá você terá acesso a essa playlist da Revista Espírita, como outras playlists de outros estudos também promovidos pela casa. Além disso, um vasto material também da doutrina espírita se encontra lá em nosso site. É um local confiável onde você pode estudar a doutrina espírita. Hoje, nós vamos iniciar o nosso estudo no nosso estudo de número 54 do ano de 1860, com o seguinte tema: dissertações espíritas recebidas ou lidas na sociedade por vários médiuns. Então, na semana passada, nós economizamos a voz do Pereira, que estava com um pouco de rouquidão, então ele começa para nós hoje. Pode ser, Pereira? Pode ser, sim. Então, boa tarde a todos. Estão dando continuidade aqui ao nosso estudo de outubro de 1860. O tema é Formação dos Espíritos. Médium, Senhora Costel. O texto começa assim. Deus criou a semente humana, que espalhou nos mundos. Como o lavrador lança nos sulcos o grão que deve germinar e amadurecer. Essas sementes divinas são moléculas de fogo que Deus faz jorrar do grande foco, centro de vida, onde resplandece o seu poder. Tais sementes são para a humanidade aquilo que são os germes das plantas para a terra. Desenvolve-se lentamente e só amadurecem após longa permanência nos planetas mãe, onde se forma o começo das coisas. Falo apenas no princípio. Chegada a sua condição de homem, o ser se reproduz e a obra de Deus está consumada. Por que, sendo comum o ponto de partida, são tão diversos os destinos humanos? Porque nascem uns no meio civilizado e outros no estado selvagem? Qual é, então, a origem dos demônios? Retomemos a história do espírito em sua primeira eclosão. Apesar de formadas, hesitantes e balbuciantes, as almas são, entretanto, livres de inclinar-se para o bem ou para o mal, ou para o mau lado. Desde que viveram, os bons separam-se dos maus. A história de Abel é ingenuamente verdadeira. Apenas saídas das mãos do Criador. As almas ingratas persistem na revolta do crime. Então, durante a sucessão dos séculos, elas erram, prejudicando os outros e, sobretudo, a si mesmas, até que sejam tocadas pelo arrependimento, o que acontece infalivelmente. Então, veja que esse tema é o que a gente estava comentando na aula passada, né? Que é a questão de que, né, que o bem, ele é Deus, né? Deus é o bem. E o mal é a ausência deste, né? Então, quando nasce lá uma pessoa que é muito mal, às vezes a gente diz, é do demônio. Não, é que ela está com ausência, né? A ausência de bem em si, e quando tem ausência do bem, ela se torna, né? E está, não que ela seja, ela está
uma pessoa mal. Mas é interessante essa questão ali, porque ele demonstra bastante ali a questão do livre-arbítrio, né? Então, Deus cria as almas simples e puras lá, ingênuas, né? Que no decorrer da caminhada ela vai se inclinar para o mal ou para o bem. E essa caminhada, às vezes, né, ela não eu gosto de citar isso porque uma vez eu perguntei a Pereira, Pereira deu uma explicação para mim muito, muito pertinente, que ela não é ali no início da caminhada, então o homem ali das cavernas, ele já decide se vai ser mal ou ruim, daí ele vai sendo mal, e aí depois ele tem que resgatar. E aí eu perguntei para o Pereira o seguinte, né, falei, olha, Pereira, eu não tenho nenhuma vontade, assim, por exemplo, de furtar, né, de roubar, nada. Então, será que eu já venci essa prova, né? Então, já passei por isso, ou não precisei passar e hoje não sinto vontade? E aí o Pereira comentou comigo, ele disse assim, talvez você não tenha passado, estado no meio de onde isso é comum, né? Porque quando a gente está no meio daquilo que é comum, aí que você prova realmente se você evoluiu e não tem mesmo aquela tendência para aquela coisa que é errada, ou que você vai acabar caindo em erro. Então, eu acho bem interessante essa questão ali, e até a questão também de Caim e Abel, né? Porque Caim matou Abel, né? Ali pela inveja e tudo mais. Então, ele traz essa questão ali de que é o teu livre-arbítrio, mas também você tem que estar exposto àquela questão, porque senão você não consegue evoluir, você não consegue testar realmente, né? E aí ele fala aqui no finalzinho desse texto, inclusive aqui, que durante que eles ficam até que tocadas, ó, até que sejam tocadas pelo arrependimento, o que acontece infalivelmente. Quer dizer, o respeito do livre-arbítrio que você disse aí está no arrependimento. A pessoa ela vai tanto sofrendo, passando tantas experiências, e chega no momento que fala, puxa vida, tem que mudar, tem que arrepender, né? Então, o primeiro passo, inclusive, está no livro dos Espíritos. O primeiro passo é o arrependimento. Né? Você se arrependeu, que você falou, puta, me arrependi, fiz tanta coisa errada, e agora? Ah, agora você vai aprender, vai estudar, vai indo. Mas você tem que, depois que você passar por isso aí, que você se arrependeu, compreendeu tudo, passar pela prova da tentação, da porta larga, que nem eu falei, que eu comentei com você. Vai ter que reencarnar no local, que nem você falou de furto, onde que a predominância maior ali é o furto, a facilidade do grande ali, para ver se realmente você venceu essa prova, né? Porque uma coisa o arrependimento tem que ser uma coisa muito mais profunda, né? Não é uma coisa assim somente de jogar para fora, né? Falar assim, ah, me arrependo. Isso não. Tem que ser uma coisa íntima, uma coisa muito que demonstra sentimento mesmo de arrependimento. Né? E aí depois você estudar, então você tem que estudar, depois tem que reparar, ajudar outras pessoas para não fazer que fizeram aquela mesma coisa, ou aquelas pessoas que você fizeram. E depois ainda você vai ter a prova, né? E aí é que nós vemos na literatura aqui que muitos espíritos falam que falem quando vem no mundo terreno, né? Porque faliram, porque eles vieram já com conhecimento de tudo isso e ainda mesmo assim cai, né? A porta lá. E mesmo que nunca tenha feito que nem o exemplo que o Lelo deu, né? Não sente vontade nenhuma. Então, ele nunca caiu Tentação. nessa tentação, mas ele pode querer, né, fazer uma prova mais intensa, né? Né? Não, eu quero fazer uma prova mais difícil para ter certeza que eu não vou cair, que é o exemplo que o Pereira disse. Vou nascer numa família, por exemplo, de político corrupto, né? Alguma coisa nesse nível, assim. Houve numa comunidade onde todo mundo rouba, enfim, uma prova mais difícil para ficar bem tranquilo com você mesmo de que você já passou por essa prova, né? E já venceu isso mesmo, né? E assim, imagine, por isso que a gente reencarna tantas vezes, porque em cada vida você vai trabalhar um aspecto, né? E são tantos aspectos, tantas virtudes diferentes, né? E você precisa provar todas elas, né? Nos mais diversos níveis, né? Porque uma coisa é assim, bom, no dia a dia, mesmo assim, sem ter nascido numa família que seja voltada para o mal, ainda assim tem um ou outro que vai para o mal, né? Então a gente vê o quanto ainda precisa caminhar, né? Um espírito desse, né? É, Agora, claro que todos nós, a gente não sabe também a idade
espiritual de cada um, né? Alguns estão há muito tempo aqui, outros foram criados um pouco mais tarde. Então, aí, justamente, Deus coloca os espíritos em níveis, assim, um pouco diferentes, para que a gente vá se espelhando e aprendendo com os outros também, né? Porque a justiça divina, aí é que está a perfeição, né? Porque a justiça divina, ela não pode, ela tem que ser justiça mesmo, porque ela não pode ser assim, alguém, por exemplo, um dia chega, pô, evoluiu, mas ele evoluiu, mas ele foi privilegiado, porque ele não passou por experiência assim, assim, ou não pode, né? Todo mundo tem que ser igual, né? Senão não seria, onde é que estaria a justiça divina aí de Deus, né? Então, se passou por aquilo, foi igual a todos, tem que ser, né? E eu Às vezes, penso que... não igual, a experiência é igual, eu estou dizendo, mas as Sim, mesmas circunstâncias, né? As mesmas sim. dificuldades, as mesmas facilidades, todas maneiras, né? Senão não teria justiça, né? E eu penso, né, apesar de que na própria obra do Kardec não diz isso claramente, mas eu penso que a partir de um certo nível somos nós mesmos que vamos escolher essas provas. Então é como um atleta, por exemplo, né, ou um jogador de videogame. Ele quer os desafios para provar, não, mas eu não fiz ainda aquela etapa, eu quero fazer para ter certeza que eu vou superar, né? Então não é que Deus não precisa impor, é uma questão de consciência de cada um. Eu acredito assim que conforme vai evoluindo mais, porque eu acredito que nos graus mais inferiores existe vamos dizer assim, uma escolha até um pouco meio inconsciente, né? Que está ali, naquele, mas não está bem claro. Mas conforme evolui um pouco mais, essa escolha ela tem que ser mais consciente mesmo, né? Tem que partir dele, né? Eu acho que é que ele falou, arrependimento, aí tem que ter uma coisa assim, não, eu preciso, né? É como que tem, é uma coisa que está dentro dele, como é que você falou assim, da consciência, que ele sabe que tem que passar por uma experiência daquela, que senão não tem como, né? Isso eu penso que está naquela parte lá do Livro dos Espíritos que diz a escolha das provas, né? Que os espíritos fazem enquanto estão no plano espiritual, né? Se é o livre-arbítrio também nas escolhas lá, então eu acho que funciona dessa forma, né? Eu também acredito muito nisso, eu acho que tem que ser por aí, né? Porque senão, onde é que estaria o livre-arbítrio, né? Você me pôs isso aqui. Não acho É, que pois é. Então, aí, claro que quando o espírito ainda é muito materializado, a hora que ele volta para o plano espiritual, ele não tem essa noção ainda, né? Vai ter, às vezes, mais tarde. Ou é porque ele se envolveu em situações aqui, ficou muito envolvido, como a gente se envolve em certas paixões, e não enxerga a coisa de uma forma ampla, né? Mas à medida que o tempo vai passando, ele vai entendendo que, na verdade, muitas escolhas foi ele mesmo que fez. E essas comparações que a gente traz, eu gosto muito dessas comparações quando nós trazemos ela para o mundo material nosso, as escolhas das provas lá no plano espiritual, quando nos é dado essa oportunidade, ela é igual aqui na Terra, né? Então, de repente, a gente olha lá, por exemplo, uma São Silvestre. Você diz, nossa, que legal, os caras correndo lá, eu consigo. Vá tentar correr uma São Silvestre para você ver. Você não vai correr 10 quadras e já vai estar com a língua lá no joelho, mais ou menos, né? Então, o que acontece? Quando você olha de uma fora da situação, ele parece fácil, né? E aí, quando você está dentro da situação, que você não vê que não é tão fácil, né? E aí eu brinco, né? Às vezes, de dizer que o Leandro, quando estava lá no plano espiritual, quis ser arrojado, né? Porque, não, vamos lá, você consegue fazer. E às vezes aqui a gente pena com algumas coisas, né? Mas, obviamente, que como tem sempre um estudo ali do plano espiritual, ali da equipe espiritual, para nos enviar aqui com aquela determinada missão, creio eu que não daria um fardo tão mais pesado do que eu pudesse carregar. Então, a gente também tem que ser fiel, né, e tentar se evoluir, né, ultrapassar os seus limites naquele mundo que você está ali. Lógico que a gente vai cair algumas vezes, mas tentar fazer o melhor de si, né, para dar continuidade. Mas também no lado contrário, né, digamos assim, do teu exemplo, Lelo, também existem aqueles espíritos que têm medo de falhar, e aí eles escolhem umas coisas bem, não, eu quero vir numa família bem tranquila, quero vir porque eu tenho medo de falhar, né? Isso existe também. E aí, às vezes, a gente encontra pessoas que dizem, puxa, mas eu não consigo encontrar a minha missão, entre aspas, né? O que eu vim fazer nesse mundo? Mas, às vezes, é porque ele ficou com receio de escolher uma coisa mais
dura, né? Aí, quando ele voltar para o plano espiritual depois dessa encarnação, ele vai dizer, não, olha, veja que eu, né, na verdade, eu fiquei lá e não sabia nem direito o que fazer, foi uma encarnação meio perdida, né? Então, agora eu vou escolher uma coisa mais forte mesmo para eu ter um avanço, né? Que, Eu vou pedir ajuda dos amigos espirituais, né, junto com a sim, gente, olha, tem muitas ajuda, condições lá. Não, ajuda a pedir gente tem sim. orientação, né? Fala, puxa, qual que é Ajuda a mais... gente tem Porque sempre, é só a querer. gente sabe que tem as orientações, né? Daí aquele que é mais evoluído, ele pede as orientações, ele fala, olha, melhor assim, melhor assim. Sim, mas é que Mas às vezes, é respeitado o livre-arbítrio dele, concordo com você. sim, então, às vezes mesmo o espírito dizendo, olha, é melhor você fazer isso porque você precisa avançar. Ah, mas eu Eu quero. tenho medo, não quero, né? É, Mas agora, é, né, vamos parar para pensar, né? Às vezes a gente fica na dúvida se vai sair, viajar no final de semana, né? Fica naquela dúvida e fica num dilema e tal. Imagine você lá no plano espiritual, sabendo É, uma prova que você então, tem que escolher para passar, ele né? pensa, nossa, e se eu venho e fale, daí eu tenho que voltar quantas vidas para resgatar ainda, às vezes, aquela coisa que eu me comprometi, né? Então, eu é. acho que é um risco mesmo, né? E nós tememos muito a morte, né? É, Mas olha bem, vamos dizer o seguinte: lá no mundo espiritual, a reencarnação deve É ser muito muito, mais, não é? Você muito mais. imagina, né? Porque Mas lá eu você tá acho lá. que a morte, eu acho que no fundo, as pessoas temem porque elas sabem que elas vão se reencontrar consigo mesmas, né? Com a sua consciência lá. Eu acho que esse é o maior medo, que às vezes as pessoas nem sabem verbalizar isso. Mas é um medo de como vai ser lá, né? é. Aí E você aqui, percebe, falhei, né? Puxa, e aí o arrependimento que vem. uhum. E aí aqui só para a gente dar continuidade, daí ele traz aqui que é uma das coisas que eu sempre penso também, porque tá, você veio e perdeu ali, não perdeu não, porque o espírito não retroage, né? Mas você veio ali e ficou estagnado na tua evolução e atrapalhou a tua própria evolução. Mas essa que é o meu maior medo, né? Que ele diz aqui, ó, durante a sucessão dos séculos, elas erram, prejudicando os outros e, sobretudo, a si mesmo. Então, quando você vem ali ainda erra e só prejudica você, beleza. Mas e quando você erra e prejudica, e vamos trazer aqui a questão dos políticos novamente, prejudica milhares de pessoas, né? Milhões, né? Milhões, né? Então você volta, pensa com a bagagem que você volta aí para tentar resgatar. Então tem que ser bem pensado mesmo quando, né, se a gente tiver a oportunidade aí na próxima reencarnação de optar por isso, tem que ser bem pensado mesmo para que não seja tão dramática e a falha caso ela venha acontecendo. É. Vamos continuar um texto um pouquinho mais aqui. Então, os primeiros demônios são os primeiros homens culpados. Deus, na sua imensa justiça, jamais impõe sofrimentos que não sejam resultantes dos atos maus. A terra devia ser inteiramente povoada, mas não poderia ser igualmente, conforme o grau de progresso obtido nas migrações terrenas. Uns nascem nos grandes centros de civilização, enquanto outros, espíritos incertos, ainda necessitados de iniciação, nascem nas florestas recuadas. O estado selvagem é preparatório. Tudo é harmonioso. E a alma culpada e cega de um demônio da terra não pode reviver num centro esclarecido. No entanto, algumas se aventuram nesse meio, que não é o seu. Se aí não marchar em uníssono, oferecem o espetáculo da barbárie no seio da civilização. São seres expatriados. O estado embrionário é o de um ser que ainda não sofreu migração. Não se pode estudá-la à parte, por isso que é a origem do homem. Georges. Foi bem no que a gente comentou ali, né? De você estar num local onde você não consegue acompanhar, né? Então você está ali, nasceu, às vezes, né? Vamos pegar, por exemplo, eu tenho uma concepção que eu não sei se é certa, mas eu antigamente tinha grandes vontades de sair fora
né, de morar fora do Brasil. E aí, com o tempo, estudando a doutrina espírita, eu entendi que talvez seja necessário eu ficar no Brasil, para aprender com as mazelas do nosso país, alguma coisa que eu preciso para evoluir. Se eu morasse lá na Suécia, lá não tem problema com roubo, não tem problema com saúde pública, né? E eu ia me dar muito bem, né? Porque para mim eu tenho uma índole que aceitaria lá. Será que tenho? Né? Por que eu nasci no Brasil? Não foi à toa, né? Então, às vezes, a gente tem que até pensar num estilo macro, que às vezes, não, vou sair e vou ir para outro país, né, melhor. Será que às vezes eu não estou fugindo daquela missão, né, que eu me comprometi de vir aqui e realizar, né? Fica aí um pensamento, aí não sei se é real ou é só coisa da minha cabeça, mas... Até no sistema reencarnatório que ele fala ali, nós estávamos comentando que a Sônia comentou ali que quando o espírito escolhe as provas, né? O espírito também, que ele está num lugar que ele é mesmo ainda bem primitivo, ele pode teimar e querer dizer que quer reencarnar em outro país, e é permitido, que ele falou ali. E aí que vem o que está fora, mas é permite. Você vê que até ali respeita. Sim, até tivemos na Revista Espírita um caso assim, lembra? Sim. Então ele vem. Mas ele existiu, vai. Porque também tem um objetivo, oferecer para os outros, para aquele povo que está lá, oportunidade de aprendizado, de caridade, sei lá, de entender, né? Mas são aquelas que acontecem, aquelas barbáries que existem aí, de violência e de tantas outras coisas aí. E eu fico pensando também nessa fase de transição planetária, né? Que a gente sabe que muitos espíritos estão no plano espiritual e tiveram reencarnações ainda ou primitivas, ou então muito voltadas ao mal, né? E ainda estão ali no plano espiritual. A gente já comentou isso, né? Às vezes estão há séculos lá. Não querem vir reencarnar, e por algum motivo e tal, né? Até para não passar por essas provas e tal. Só que agora eles são meio que compulsoriamente trazidos, né? Para reencarnar, porque eles precisam ter essa oportunidade de vir num mundo já um pouco mais evoluído, para que eles possam dizer, né, depois, não, como o Pereira diz, senão vão reclamar que não tiveram oportunidade, né, e assim, então, Deus vai trazendo esses espíritos, né, que estão nos umbrais lá, que a gente comenta, né, então, nessa fase de transição, parece que os maus ficam em maior quantidade ainda do que era antes, né? E a gente tem visto isso. Se você for ver de 2, 3 gerações para trás, não havia tanta quantidade de pessoas, né? Até porque, claro, nós temos meios agora que favorecem a divulgação de uma série de coisas, né? Que antes não havia. Mas existe, assim, uma preponderância, né? De ações conjuntas, assim, e tal, né, que a gente fica até assustado, assim, comparando com, digamos, 2, 3 gerações, né, digamos, na época que nossos avós, bisavós estavam encarnados, era uma coisa mais tranquila. Agora, as pessoas, mesmo estando no interior, elas sofrem a ação desse mal, né, até por causa dessa tecnologia, etc., né, eles são atingidos também, né, então, eu acho que a gente tem que colocar tudo isso na reflexão, né? Para que a gente não fique achando que nós estamos regredindo, né? Me parece até que existe uma... Eu acredito que deve ser assim, até que eles se organizam em grupos, esses espíritos, para reencarnarem, né? Falam, vamos reencarnar no Brasil, vamos lá, não sei de onde, vamos lá no Itaú. E vem tudo meio junto. Parece que aceita, porque está muito tempo sem reencarnar, e aí chega assim, o garoto quer reencarnar, e vem. Porque você percebe que parece que vem tudo meio próximo do outro, né? Até para se apoiar. Bom, já que temos que ir, vamos junto. Mas é verdade. Tem um ponto nisso aí. Parece que ele percebe, assim, olha, o momento é agora, vamos tentar... Agora é que nós chegar lá, que nós conseguimos ter um grande êxito no nosso... Né? Só que, para mim, isso aí também é outro lado, que vem mexer com as pessoas de bem, né? Porque chega no ponto que o mal está tão aparente, como você falou, que aí começa a se revoltar o outro lado também, né? Pois mas aí é que entra naquilo que o Lela falou, é uma prova para nós, que achamos que nós somos muito bonzinhos, né? Ou muito e tal. Aí, quando a gente está convivendo com o mal, assim, como é que nós vamos reagir? Né? Mas chega no não ponto quer dizer que a gente tenha que ser bonzinho e acatar tudo, não, mas você tem que ser firme
E ao contrário, aí que você tem que firmar na tua, Convicções, né? nas suas convicções morais e não se desviar, porque a gente vê, né, por exemplo, atualmente, a chance por exemplo, jovens se desviarem do caminho moral agora é muito maior do que há 3, 4 gerações atrás, né? Porque não havia televisão, não havia nada antigamente, então seguia o que a família falava, era muito fácil, né? O vizinho também era assim, todo mundo era assim. Agora não, a televisão entrou nas casas, a internet depois, né? Mas desde o tempo da televisão já começou a acontecer isso, né? Entrou dentro das casas levando esses desvios morais. E aí cada espírito tem que aprender a lidar com isso, né? E que nem o Leno falou, cabe a nós, né? Nós, só que esse contrapor, essa onda de mal que tá difícil, que parece que nós não se entendemos, né? Ele se entende, nós que não, Mas não eu se acho que entendemos. nós, durante, por exemplo, digamos, a minha geração, né, 40, 50 anos atrás, eu já era uma adulta, mas não me dei conta que isso já estava acontecendo. A gente demorou para atinar que isso estava acontecendo e que tinha que reforçar, por exemplo, a geração que estava nascendo ali, reforçar para ela ser mais fortalecida contra o mal. Eu acho que faltou muito isso, né? As pessoas foram levando assim, não se deram conta, né? Eu penso que agora muitas pessoas estão alertando, então vamos fortalecer a família, vamos fortalecer, né? Fortalecer os valores e tal. Não só dentro da religião, né? Porque até algumas religiões acabaram sendo contaminadas, né? Com essas coisas. Então, voltou mais para cada indivíduo, cada família, né, que precisa fazer esse trabalho junto daqueles seus descendentes, né, aqueles que são espíritos colocados para reencarnar sob a responsabilidade, né, não deixar assim por conta dos outros, porque não tem mesmo como deixar, né, tem que cada um fazer a sua tarefa, e Exatamente. é uma tarefa difícil. Salvo, né, questões aí de espíritos já bem adiantados que reencarnaram em nosso meio, né, o maior deles, né, Jesus Cristo, que não necessitava, e com certeza, indiferente da família que nascesse, ele ia ser o Jesus Cristo, né, a responsabilidade que nós temos com os nossos filhos, né, e hoje nós vemos, né, o problema de geração, por exemplo, eu que já tenho 40 e faço entrevistas para vagas de empregos e tal, a gente vê o quanto essa geração que está vindo aí dos 20 tão bem despreparada e não na questão de conhecimento, que conhecimento tem, mas na questão de enfrentar as dificuldades do mundo e que o mundo apresenta isso, né? Então, para ver o quanto é problemático essa situação. E aí vem aquele ditado, né, que tempos, né, difíceis fazem homens fortes, né, e homens fortes fazem tempos fáceis, né, mas os tempos fáceis, né, transformam de novo o homem um ser ali que vai ter que A batalhar tudo de próxima novo, né? geração, a próxima Ele geração que vai, recebe o mundo fácil, ela né, fica muito fraca, né? acomodada, né? Muito fragilizada. Acomodado. Enfim, tá aí a nossa missão, né? Por isso que a questão aí de você educar, seja por paternidade, ou que nem vocês que fazem cursos na casa e tal, a missão que é, né? Você tentar passar essa forma correta aí que a doutrina nos apresenta. Sônia, quer dar uma continuada agora para nós? É a mesma média, senhora Costel, mas é por outro espírito agora. Posso continuar. Então, os espíritos errantes. Os espíritos estão divididos em várias categorias. A princípio, os embriões, que não possuem nenhuma faculdade distinta, que flutuam no ar como insetos que se veem turbilhonar num raio de sol, que volitam sem objetivo e se encarnam sem terem feito escolha. Olha aquilo que a gente comentou, né? No início, eles não têm condição ainda de fazer escolha, né? Tornam-se seres humanos ignorantes e grosseiros. Acima deles estão os espíritos levianos, cujos instintos não são maus, mas apenas maliciosos. Divertem-se com os homens e lhes causam aborrecimentos frívolos. São crianças, são espíritos crianças, né? Belas, conservando os caprichos e a malícia pueril.
Os espíritos maus não são todos do mesmo grau. Uns não fazem outro mal além de ligeiros enganos. Não se prendem a um ser e se limitam a cometer faltas pouco graves. Os espíritos malfeitores impelem ao mal e gozam com isso, mas ainda têm algum lampejo de piedade. Os espíritos perversos, que daí já seria um grau, terceiro grau mais pior, né? Não a têm piedade, né? Todas as suas faculdades tendem para o mal. Fazem-no por cálculo e com perseverança. Gozam as torturas morais que provocam. Correspondem no mundo dos espíritos aos criminosos no vosso. Chegam a tal perversidade porque desconhecem as leis de Deus. Nas suas vidas carnais, sucumbem de queda em queda e passam-se séculos antes que lhes venha um pensamento de renovação. O mal é o seu elemento. Nele mergulham com prazer, mas, obrigados a reencarnar-se, passam por tais sofrimentos, e esses sofrimentos de tal modo crescem em suas vidas espíritas que a paixão do mal neles se consome. Acabam por compreender que devem ceder à voz de Deus, que não cessa de chamá-los. Viram-se espíritos rebeldes pedir com ardor as mais terríveis expiações e suportar o martírio com alegria. Esse retorno ao bem é uma imensa felicidade para os puros espíritos. A palavra do Cristo sobre as ovelhas desgarradas é radiosa verdade. Os espíritos errantes da segunda ordem são os intermediários entre os espíritos superiores e os mortais, porque é raro que os espíritos se comuniquem diretamente, sendo preciso que a tantos sejam impelidos por uma solicitude particular. Esses intermediários são os espíritos dos mortais que não têm nenhum mal grave a se censurar, e suas intenções não foram más. Recebem missões, e quando as realizam com zelo e amor, são recompensados por um progresso mais rápido. Têm menos migrações a sofrer. Assim, os espíritos desejam ardentemente essas missões, que só lhes são concedidas como recompensa, e quando são julgados capazes de cumpri-las. Olha que interessante isso, né? São os espíritos superiores que os dirigem, eles escolhem as funções. Então, é como a gente comentou mesmo, né? Você quer, mas muitas coisas não, né? Você é, digamos, orientado a não aceitar, né? Algumas coisas você ainda não está pronto, né? Os espíritos superiores não são todos do mesmo grau. Se eles são dispensados das migrações nos vossos mundos, migrações aí como sinônimo de reencarnação, né? Não o são das condições de progresso nas esferas mais elevadas. Enfim, não existe nenhuma lacuna no mundo visível e no invisível. Uma ordem admirável proveu a tudo. Nenhum ser é ocioso ou inútil. Todos concorrem, na medida de suas faculdades, para a perfeição da obra de Deus, que não tem termo nem limite. Jorge. Então, Nossa, que lindo! Então a gente pensa assim, por exemplo, ele está falando de missões, né? Que pode ser permitido, não. A missão de Kardec, por exemplo, que era implantar o espiritismo no orbe terreno, né? Você imagina, deve ter outros também que se candidataram, que vamos dizer que fizeram o planejamento, falaram, olha, está na hora de nós irmos lá e implantar, né, isso aí. E aquele que é escolhido, né, que nem foi o Kardec, você imagina, o cara ele deve ter pedido, né, com certeza, né? Olha, eu quero essa missão, estou preparado. Candidatou, sim. E os outros também devem ter outros, né? Mas lembra que até o próprio Espírito Verdade falou para o Kardec, já encarnado aqui, né? Que se ele falhasse, ia ter outro para tomar o lugar dele. Com certeza, Né? Então, porque quando ele está se referindo, quando ele está se referindo que pode ter negação, é porque são missões realmente importantes para a humanidade, né? Que vai ter alguma coisa aí tem que ser realmente preparado, né? E ainda pode, mesmo assim, ainda pode falhar, como você falou, né? Já tem outra preparação. Você imagina uma questão dessa, tantas outras coisas, que a gente pensa nas coisinhas pequenas, né?
nas provinhas pequenas, da paternidade, da maternidade, sei lá, de obras, de literatura, sei lá, de tantas coisas. Mas e essas grandes, né? Que de cada tempo vem e surgem isso. Né? É muito bacana isso, muito interessante. Claro que aí são espíritos bem mais amadurecidos, né? Mas da que tá falando das missões, claro. Então, nós temos que começar a não falhar nessas pequenas primeiro, né? E é coisa que já nem isso nós conseguimos, né? Nós temos, eu acho assim, que nós, quando nós intitulamos e vamos buscar no Espiritismo, nós temos uma missão de manter essa chama aí, né, da caridade, da melhoria moral para a humanidade. E será que nós conseguimos fazer na íntegra isso? Né? Quantas coisas poderia fazer a mais ainda? Que é uma missão, é uma pequena, mas é uma missão que poxa, você vê que essa missão para ajudar as pessoas lá no magnetismo, seja, sei lá, no diálogo fraterno, dentro da casa espiritual. Aí a gente fica pensando nisso, né? Provavelmente foi nós que escolhemos mesmo, né? E às vezes, que nem o Léo falou, a gente tá uma recuada ainda, né? Puxa. Mas uma coisa que fica muito claro, né? Tanto nesse ditado aí do Espírito George, que sempre aparece na revista, mas também lá na escala espírita lá que Kardec, né, codificou, é a questão da meritocracia, né? Que se a gente tirar a questão da meritocracia, vira um caos. Perde todo o sentido, não tem uma lógica daí, né? Sim, não existe privilégio, né, no plano espiritual. Não pode ter, né? Tem jeito. E aí a gente vem naquela questão eles falando dos espíritos superiores, né? Que eles dificilmente se comunicam, né? Por quê? Porque tem que ter também essa questão dos espíritos abaixo desses, como comandados por esse, orientados, né? Mentorados por esses espíritos superiores, a nos ajudar aqui, né? Eu acho que seria até muita pretensão nossa, né? Ah, não, deixa eu falar direto com Jesus, né? Jesus escreveu, ninguém vai ao Pai senão por mim, então deixa eu ir direto para Jesus e quero que ele, né, se comunique, eu vou psicografar aqui uma carta de Jesus. Né? Seria muita petulância da pessoa pensar isso, né? Então, esses mentores elevados, Jesus, com certeza, toda aquela, né, aquele grupo espiritual que tem abaixo de Jesus, e abaixo desse, e abaixo desse, e abaixo desse, até chegar na gente, né, tem muita coisa para nos ensinar. Então, é bem interessante essa questão aí também dessa evolução. Então, vamos dar mais uma adiantada. Pereira, retorna com você? Vamos lá, então. O castigo. Médium, senhora Costela. Os espíritos maus, egoístas e inflexíveis, logo após a morte, são entregues a uma dúvida cruel sobre o seu destino presente e futuro. Inicialmente olham em torno de si e, porque não vem nenhum assunto sobre o qual possam exercer a sua influência má, o desespero apodera-se deles. Uma vez que o isolamento e a inação são intoleráveis para os espíritos maus. Não levantam o olhar para os lugares habitados pelos espíritos puros. Consideram o que os cerca e logo sensibilizam pelo abatimento dos espíritos fracos e punidos. Lançam-se a eles como uma presa, armando-se com lembranças de suas faltas passadas. Incessantemente postas em ação por meio de gestos irrisórios. Não lhes bastando esta zombaria, lançam-se sobre a terra como abutres, esfaimados. Procuram entre homens a alma que dará. Deixa eu só antes de passar pro slide posterior ali, olha que interessante o início desse texto, né? Demonstrando que às vezes nós nos colocamos ali em posição de ser castigado, entre aspas, né? Então você vem, né? Ao invés de olhar ali para espíritos puros, procurar ali se levantar e galgar ali uma coisa melhor, a gente sempre olha para o lado ruim, né? Aí olha para o lado ruim, aí o espírito que está ali, né? E veja que às vezes, incessantemente postas em ação por gestos irrisórios, né? Então, lançam-se a eles como presa. Então, a gente vem e parece que a gente não quer evoluir, não quer
dar uma engrenagem, assim, não, vou na casa espírita, vou na missa, vou no culto, seja, né, a religião que for, vou. Não, então quero me pôr à disposição de coisas que não são boas, né? E aí o que acontece? Vira presa mesmo. Mas ele diz que esses são os que estão em volta, né? Os espíritos que não são maus como ele, mas são espíritos fracos e punidos. E esses servem de vítimas, né? Ali no plano espiritual, vítimas desses espíritos maus, né? Que o espírito mau ali, ele quer continuar fazendo mal, né? Aí ele olha para o lado, o que ele vê são alguns espíritos sofredores, que a gente chama de sofredores, né? Espíritos que estão se sentindo culpados e tal. Por isso que a gente sempre comenta que a culpa é uma brecha enorme para receber um obsessor, né? E é o que acontece também no plano espiritual, né? Tanto que a gente sabe que existem redutos de espíritos sofredores que estão se sentindo culpados e que são dominados por esses espíritos maus. Eles ainda não chegaram no nível do arrependimento. Então, eles pegam aqueles que já estão no nível de se arrependerem e estão se sentindo culpados, eles passam a dominar esses espíritos ali, né? Que aqui ele escreve como espíritos fracos e punidos, né? Então, eles ficam ali impondo, né, incessantemente posta em ação por meio do gesto irrisório. Ficam ali atormentando, né, esses espíritos sofredores, né? Não é isso que diz aqui? É interessante isso que você falou da questão de culpa. Até hoje, conversando, a gente conversa com as pessoas que a gente atende, existe uma predominância muito grande das pessoas que estão passando uma certa dificuldade, às vezes nem tanto pelo sofrimento que sofreu, mas por um ato que ela fez pelas outras, que é mais ou menos naquela linha. E isso aqui, olhando esse texto ali, uma brecha perfeita. Então vem o outro. Né? Aquele livro Libertação é bem claro isso, né? Vem o espírito lá e fala, você merece, tem que sofrer e tal. E bom, aí a pessoa tem que sofrer, né? Então, e aqueles espíritos que já estão ainda persistindo no mal, certo intelectualizado, eles não estão ainda naquele momento de arrependimento, aproveita isso e eles querem utilizar esse espírito para fazer as coisas deles, né? Fazer as bagunças que eles fazem por aí para cá, né? Você vê como é que é importante essa questão da culpa, né? E esses espíritos maus, eles têm a necessidade de se sentir poderosos, né? De continuar fazendo mal. Então, o fato deles prenderem, assustarem aqueles espíritos ali, já causa um prazer para eles. Né? Domínio, né? Dá uma força de... É bem interessante. Vamos continuar ali. Voltaste com uma frase anterior para dar continuidade, então, né, Pereira? Para pegar ali a ideia do tema. Então, dá para nós começarmos ali a partir a terceira linha de baixo para cima ali. Não lhe bastando... É isso. Não lhe bastando essa zombaria, lançam-se sobre a terra como abutres, esfaimados. Procuro entre os homens a alma que dará mais fácil acesso às suas tentações. Estão falando. Delas se apoderam, exaltam-lhes a cobiça, tentam extinguir a sua fé em Deus. E, finalmente, quando donos de uma consciência, vem a presa dominada. Espalham o fatal contágio sobre tudo que se aproximar de sua vítima. Que é o caso da fascinação, né? O espírito mau, que dá vazão à sua raiva, é quase feliz. Apenas sofre nos momentos em que não age, e também naqueles em que o bem triunfa sobre o mal. Olha que interessante essa frase, né? O espírito mal, que dá vazão à sua raiva, é quase feliz, ou seja, ele se sente feliz com a maldade. Quase nunca sofre, porque sempre consegue ali fazer o mal, e só não fica feliz quando o bem triunfa. Então, por que existe vamos dizer assim, um assédio muito grande nos grupos de obsessão? Exatamente por isso. Porque os grupos de obsessão, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá fazer aquilo que ele fará, que ele não consegue fazer, que ele não consegue agir, né? Naquela certa entidade, naquele ser, então, para ele aquilo é terrível, né? Eles vêm com tudo, porque para eles, poxa, eles conseguem agir em todo mundo, e daquele lá não consegue e tal, né? Que não age também naqueles que o bem triunfa sobre o mal.
Então, quando triunfa, né, a gente ir lá ajudar uma pessoa, eles ficam bravos mesmo, vem com tudo, né? Ó, entretanto, passam os séculos. Os espíritos maus sentem-se de súbito invadidos pelas trevas. Aperta-se o círculo de ação, e sua consciência, até então muda, faz-lhe sentir as pontas acerradas do arrependimento. Inativo, arrastado pelo turbilhão, vaga, sentindo, como diz a Escritura, ou pela sua carne se eriçar de pavor. O pelo da sua carne se Ah, eriçar. o pelo de sua carne eriçar de pavor. Em breve, um grande vazio se faz nele a seu redor. Chegado o momento, deve espiar. A reencarnação ameaçadora lá está. Ele vê como uma miragem as provas terríveis que aguarda. Gostaria de recuar, mas avança e, precipitado no abismo escancarado da vida, rola apavorado, até que o véu da ignorância lhe cai sobre os olhos. Olha que interessante aqui, como a reencarnação ele é um eterno reajuste, né, de todos os espíritos. Porque se ele está lá num clã, que ele é mau, ele consegue fazer o mal, às vezes ele já está lá, como a gente vê nos grupos de desobsessão, um mago, um feiticeiro poderoso e tal. Se ele não tivesse que reencarnar, ele ia ficar assim pro resto da vida, pois ele está lá cheio de poder, se satisfazendo, conseguindo o que ele quer, né? Então, agora, quando ele vem para a reencarnação, que daí seus poderes ali são praticamente, né, totalmente retirados, e ele tem que passar ali pela prova onde ele é mais um apenas, aí que dá aquelas engrenadas, né? E a gente sabe, né, que não adianta não querer reencarnar, porque chega uma hora que é imposto, né? É imposto a reencarnação. Então, imaginou se não tivesse essa questão da reencarnação, ele ia ficar eternamente, né? Daquele jeito. É interessante como esse espírito define, né? O espírito se sente precipitado no abismo escancarado da vida e rola apavorado, né? Então a gente sabe que tem uns que vêm assim e não querem vir mesmo, né? Mas vem, não tem jeito. Bem interessante. Vive, age, é ainda culpado. Sente em si uma espécie de lembrança inquietante de pressentimentos que o fazem tremer, mas não o levam a recuar no caminho do mal. Esgotado de forças e de crimes, vai morrer. Estendido sobre o catre ou sobre o leito, não importa. O homem culpado sente, sob aparente imobilidade, mover-se e viver um mundo de sensações esquecidas. Debaixo das pálpebras fechadas, vê surgir um clarão e ouve sons estranhos. Sua alma que vai deixar o corpo. Agita-se impaciente, enquanto as suas mãos crispadas procuram agarrar-se aos lençóis. Gostaria de falar, de gritar aos que o cercam. Segura-me, veja o castigo. Não pode. A morte se fixa sobre os lábios descorados e os assistentes dizem: ei-lo em paz. Entretanto, ele ouve tudo, flutua ao redor do corpo que não desejaria abandonar. Uma força secreta o atrai. Vê, reconhece o que já viu. Desvairado, lança-se no espaço, onde quer esconder-se. Não há mais retiro, não há mais repouso. Outros espíritos lhe devolvem o mal que ele fez. E, castigado, ridicularizado, confuso, por sua vez, erra e errará até que o divino clarão penetre a sua resistência e o esclareça,
para lhe mostrar o Deus vingador. O Deus triunfante de todo mal, que ele só poderá apaziguar a força de gemidos e expiações. Dá a impressão que ele está contando aí uma experiência reencarnatória, né, do espírito que ele viu, né, que ele passou, né? Por mais que ele pegou a média das coisas assim. Pelo que eu entendi, primeiro o espírito não tinha se arrependido ainda, né? Então ele estava lá no plano espiritual, não queria reencarnar. Aí ele veio reencarnar, continuou fazendo mal, mas só que aí já despontou o arrependimento. Então, quando ele estava para morrer, ele já tinha noção de que ele seria punido, né? Então, aí quando ele passa o plano espiritual, ele já não está mais naquele nível que ele estava antes, que queria fazer o mal. Ele já está arrependido. Então, aí ele passa a ser vítima dos outros que ainda querem fazer o mal, né? Até que um dia ele consiga superar toda essa fase, né? Através de todas as questões, provas, etc., que ele tem que passar durante várias encarnações para se sentir quites com a lei de Deus, né? Isso é uma coisa... Então, todos esses espíritos que estão no plano espiritual e a gente trata com eles, muitas vezes, no grupo de desobsessão, né, que eles são chefes de reduto e se dizem poderosos e não querem voltar, eles vão passar por esse processo. E muitos deles, justamente, não querem essa primeira reencarnação, porque eles sabem que corre o risco de acontecer isso, né? Dele se sentir depois arrependido e começar a sofrer todo esse processo na mão dos outros que, iguais a ele, também querem fazer o mal para ele, né? É um processo interessante isso, né? Uma coisa que a gente tem que também, de todos os textos, Kardec sempre coloca uma observação e tal, mas e também a gente também não precisa ficar só esperando as observações de Kardec, pelo conhecimento que nós temos também, é bom sempre trazer, onde ele traz aqui, né, castigado, né? Então, a gente sabe que ele não é castigado, ele sempre está arcando com os resultados de sua conduta, né? Então, não é castigado, voltou, Deus vai castigar, ou ali até um Deus vingador, que ele coloca aqui. Então, não existe um Deus vingador. Pois né? Na verdade, essa vingança, entre aspas, seria a ação dos outros espíritos que ainda não se arrependeram e que querem continuar fazendo mal e vão atacar ele porque sentem que ele está fragilizado agora, por causa do arrependimento, né? Que é consequência de ele ainda não querer mudar totalmente, né? Então ele vai ficar sujeito a isso, claro. Exatamente. Né? Eu gosto muito desse termo consequência, né? Porque é uma consequência. Então, senão não dá a entender que Deus castigou agora. Deus não é um juiz que fica castigando ou vingando para cá e para lá, né? E aqui ele fala, né, que o Deus triunfante de todo o mal, que ele só poderá apaziguar a força de gemidos e expiações, ou seja, depende dele mesmo, né, vir, resgatar, melhorar, para que as coisas, né, melhorem na sua evolução e ele se desgrude daquele mal que ele está. Porque, na verdade, não é Deus, como o Pereira disse, né, são os outros, iguais a ele, que estão fazendo. Né? Mas talvez na cabeça dele ele até possa pensar assim. Muitos a gente sabe que pensam assim mesmo, né? Alguns espíritos acabam pensando assim, né? Que foi punido, etc. E tal, né? Mas na verdade ele fazia isso antes. É muito justo que ele passe por aquela situação também, né? Para sentir e ficar uma lição bem aprendida e ele nunca mais recair no erro, né? Porque às vezes o egoísmo é tão grande que para ele admitir que agiu errado lá para trás é difícil, né? Então, sabe? Por isso que às vezes, quando chega no grupo mediúnico, a gente já percebe que, claro que os espíritos que chegam ali já estão num certo nível, certo momento propício já, mas quando você vai conversando com ele, demonstrando as alternativas, que muitas vezes também ele tem exatamente esse medo, né? De ele ser jogado as traças lá com os outros lá e sofrer todas as consequências. Assim. Falar, você vai me jogar lá e me deixar eu sozinho. Ele quer se juntar com os amigos dele para criar uma certa proteção, né? E quando ele percebe que não tem caminho, aí a gente mostra sempre o outro caminho. Falou, você tem pessoas que querem bem, que querem te ajudar, que estão aqui, e você tem a escolha. Aí já começa, como a consciência começa... Alguns começam a dar sono, quer dormir, porque não querem enfrentar tudo isso, né? Outros aceitam mais facilmente isso, né? Essas oportunidades para frente. E tem uns que ainda não, falam, não, eu prefiro ficar lá mesmo, eu quero ficar junto com ele lá mesmo, lá e tal. De qualquer maneira, mexe com eles. Né?
Mas eu penso que os espíritos mais intelectualizados, né, eles acabam conseguindo força para vir numa missão difícil e até superar essa missão, né? E não sofrem tanto no plano espiritual, que a gente tem aqueles casos lá, por exemplo, que o Jorge André comenta, aquele espírito lá que era um dos hierarquia alta, assim, na Nazista missão lá, né? militar lá da guerra, da Segunda Guerra. Ele veio reencarnar e, na verdade, ele, pela força de vontade que ele tinha, né, embora ele tivesse sido mal, mas ele usou essa força de vontade para ficar determinado e disse, não, eu quero vir numa família que seja firme comigo e que eu possa seguir no caminho certo, né? Tanto que ele pediu, só aceito vir reencarnar se for nessa família, né? E foi concedido, porque eu acho que ele tinha merecimento no sentido de ter essa força, né? Essa vontade, né? De superar, né? É de novo a justiça divina, porque fala assim, poxa, já que você está insistindo mesmo, não vai ter desculpa, né? Falar, você foi lá, agora você vai querer o quê? Olha, se você errou é porque você, né? Mas pelo menos vamos dar essa oportunidade, você tem essa oportunidade Sim, de... porque É bem interessante isso. essa questão de que sempre tem a misericórdia junto, né? Uhum. E só para concluir, então, essas dissertações que nós lemos, Kardec conclui ali com uma observação que ele diz: nunca foi desenhado um quadro mais eloquente, mais terrível e mais verdadeiro da sorte do mal. É então necessário recorrer à fantasmagoria das chamas e das torturas físicas? É que interessante, né? Do inferno de Dantes. É isso aí, Pereira. Bom, gente, então estamos chegando aí no final de mais um estudo da Revista Espírita. Vamos aproveitar esses instantes finais agora para um agradecimento a Deus por essas oportunidades que nos concede de aqui estarmos, oportunidades reencarnatórias. Muitas vezes achamos difíceis, mas dentro da justiça divina são oportunidades que temos para crescermos, evoluirmos. Obrigado, Deus, principalmente nessa onde que estamos podendo conhecer um pouco mais e ampliar nossos estudos sobre a doutrina espírita e sobre o Evangelho de Jesus. Obrigado, Mestre Jesus, pelo Evangelho que nos dá o caminho, que nos clareia, para compreendermos e entendermos as leis divinas. Obrigado, amigos espirituais benfeitores, que nos intuem, que nos ajudam naqueles momentos difíceis, naquelas experiências mais dolorosas. E assim, com muita gratidão e amor, vamos encerrando mais um estudo da Revista Espírita, para que possamos estar aqui na próxima semana para mais um estudo desta obra tão esclarecedora. Obrigado, que assim seja.